Ela fica a 60 quilômetros de Palma e quem passa por lá sempre quer voltar. Estou falando de Porto Nacional. A cidade tem mais de 2,5 séculos de história e que alia o tradicional ao moderno, com um diferencial: a hospitalidade de sua gente. Mais de 1,5 século de emancipação política. Mas a história de Porto Nacional começou bem antes, há 279 anos. Histórias que estão na memória e nos arquivos do escritor, jornalista e historiador Edivaldo Rodrigues, e já renderam 11 livros. A nossa fundação de Porto se deu por volta de 1834, 1840, isso conforme documentos no Instituto Histórico Geográfico de Goiás. E com a decadência das minas do ouro do Carmo, essa margem direita do Tocantins, ela é muito fértil, virou um aglomerado de agricultores. E com a belicidade dos índios xerentes e chavantes que invadiu o Pontal, que era o povoado que existia do outro lado do rio, que também era de mineradores e eram de agricultores, os que sobreviveram vieram para Porto Nacional. E aí formou-se esse núcleo que depois se deu essa grande cidade. A história, a cultura aportaram aqui, vindas pelas águas do rio Tocantins. E por aqui ficaram. Hoje, elas estão nas ruas, nos casarões, nos becos, na arquitetura colonial. Cada edificação dessa abrigou os antepassados dos portuenses. Apesar dos tempos serem outros, ainda é possível ver aquela cena típica do interior. Porto, capital da cultura, da aviação, das águas, da educação. Porto da Rua das Flores, da religiosidade. Porto da Catedral Nossa Senhora das Mercês. Mais de 1 século de existência. E majestosa como sempre. Cartão postal, não só daqui, mas do estado. Um templo de encher os olhos. Porto Nacional tem dessas coisas. As ruas antigas, praticamente todas, têm apelidos. Essa aqui, por exemplo, pequena, pacata, estreita, sem nenhum movimento, mas a importância é muito grande para a história. Estamos na Rua Coronel Pinheiro, ou, se preferir, Rua do Cabaçaco. Isso mesmo, esse apelido virou fonte de inspiração para os poetas. Tem uma rua pioneira que corre junto ao Tocantins. Dos coronéis ficou o nome numa placa, mas na boca do povo só te chama Cabaçaco. Porto tem história e a história permite você fazer outras construções, outros olhares, outras abordagens. Basta você se debruçar sobre essa cidade, em cada esquina, em cada rua, em cada porta, você encontrará uma história típica, uma história peculiar que só Porto Nacional tem. Porto foi a cidade mais impactada com a formação do lago da hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Mas essas águas não afundaram a história dos portuenses. Pelo contrário, a cidade ganhou uma orla, uma paisagem, um cenário de beleza que mescla o antigo com o moderno. É uma cidade ainda que nos seus rincões existe a familiocracia, existe o respeito às tradições, existe o respeito às memórias. Isso é de fundamental importância. E a Porto moderna é aquela Porto que foi impactada negativamente com a chegada da capital, com o advento da capital Palma, mas se recuperou, porque nós temos vocações, a nossa vocação cultural, a nossa vocação turística. A professora Yara mora na Rua Padre Antônio, apelido Rua da Cadeia. Pensa numa mulher apaixonada por essa terra. Aliás, todo portuense é assim, ama esse lugar. A professora explica por quê. Porto Nacional, ela é hospitaleira, ela é carinhosa, é uma gente ainda humilde e sobrevive em qualquer lugar. Nós somos expoente no Brasil. Em qualquer lugar que nós estamos, ao falar que somos portuenses, já somos abençoados. E olha, quem visita Porto Nacional pensa a mesma coisa que a professora. A beleza arquitetônica é registrada nas câmeras fotográficas. E a história dos portuenses na memória. Aquele charme, aquela aura de cidade do interior, essa coisa
da fotografia, né, das casas antigas, essa catedral maravilhosa, enfim. É uma cidade encantadora que valeu a pena demais ter voltado e quero voltar outras vezes. Porto que já foi real, imperial e hoje é nacional, patrimônio do Brasil. Porto que já foi real, Porto imperial, Porto nacional, na beira do rio Tocantins, quis a história assim e essa gente se fez.